Responda com sinceridade. Quantas vezes você entrou em uma operação de compra no dólar ou no índice, colocou aquele stop cravado de 5 pontos ou de R$ 100, que era o que o seu gerenciamento de risco permitia. E o mercado foi lá exatamente, beliscou a sua ordem e te tirou da operação. Depois disso, subiu 30 pontos, direto lá no seu alvo. Isso acontece o tempo todo e você acha que a corretora está caçando o seu stop, ou que você tem muito azar. Mas a verdade nua e crua é essa: o mercado não faz a menor ideia de qual é o tamanho da sua conta bancária. Quando você usa um stop financeiro fixo, você está colocando a sua ordem exatamente na zona de liquidez, onde os institucionais vão buscar os contratos. Hoje eu vou te ensinar a ajustar o tamanho da sua posição, da sua mão, e posicionar stops como um verdadeiro profissional. Fala, trader! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Iago Rabelo, fundador da Capital Trade e autor também do livro Trader Além do Setup. A nossa missão aqui é limpar as ilusões que te venderam no varejo e te dar as ferramentas que as mesmas proprietárias realmente usam para extrair dinheiro do mercado. Se você está cansado de ser violinado de graça, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo e bora direto para o gráfico. O primeiro grande erro de quem começa é tentar adivinhar a entrada perfeita com a mão cheia. O sujeito tem um capital para operar, por exemplo, 5 contratos. Acha um suporte e entra com 5 contratos de uma vez. Coloca o stop curtinho para perder pouco. Os grandes players não operam assim. Nós trabalhamos com hipóteses e construímos as nossas posições por camadas. Nós fazemos o que chamamos de teste inicial, ou pilotinho. Você entra com um risco reduzido antes mesmo do sinal completo aparecer. Se o mercado rapidamente te violina, o seu stop é superficial e é indolor. Mas se o cenário se confirma pelo fluxo de agressão, aí sim você vai aumentar a sua posição. Isso vai te levar a uma balança invisível do trade profissional, que é o risco de informação versus o risco de preço. Qual é a diferença, Iago, dos dois riscos? O risco de informação é quando você entra cedo demais na operação. Você tem um preço excelente, mas você tem pouca confirmação de que o fluxo realmente virou, por exemplo. Já o risco de preço é quando você espera o mercado andar e te dá todas as confirmações. Você ganha confiança, mas você paga mais caro pelo ativo, né? Pelo seu stop ficar maior. O tamanho da sua mão, que é quantos contratos você vai operar, precisa ser dinâmico e se adaptar a essa balança. E não o contrário. Então, aonde que é que o profissional coloca o stop loss dele, uma vez que ele não utiliza os 5 pontos, por exemplo? Bom, existem 3 maneiras profissionais de você colocar o seu stop. Tá? A primeira delas é abaixo do swing local, ou seja, do último movimento. Então, vamos dar um exemplo que você estava aqui no dia de hoje, tá? E você iria fazer uma operação de venda, certo? Então vamos colocar uma hipótese aqui que você efetuaria uma venda aqui no rompimento dessa mínima, tá certo? Aonde que estaria o seu stop nesse ponto aqui de venda? Você poderia colocar no último swing, ou seja, no último movimento que impulsionou essa queda, ou seja, ficaria aqui em cima. Então esse seria o seu primeiro stop, ok? Um outro ponto de stop é no swing abaixo do último, ou seja, no penúltimo movimento. Ou seja, nós utilizaríamos aqui como ponto de stop. Ou seja, você tem um espaço maior, tá certo? Você tem mais chance do mercado vir buscar, por exemplo, essa região aqui de liquidez para depois fazer isso aqui. Nesse exemplo aqui, o mercado fez isso e foi. Mas e se ele tivesse, por um acaso, você tivesse vendido nesse rompimento aqui de fundo e ele tivesse rompido um pouquinho, voltasse e fizesse isso? Né? Então, se o seu stop estivesse nessa região, possivelmente talvez você estaria pego de surpresa. Agora, vale lembrar o seguinte, que o teu stop nessa região aqui não está errado e também não é o stop correto. Ele tem que ser adaptado à sua personalidade. O que você se sente confortável. Tá? Mas nós estamos trabalhando com hipóteses estatísticas, então nós vamos falar aqui de todas as formas probabilísticas que pode acontecer. E você vai ver aquilo que se encaixa melhor para você. Certo? Então veja só, nessa hipótese aqui, nós teríamos, né, a pegada do stop, nesse caso, se o mercado tivesse feito isso. Se ele foi direto, ótimo. Você se salvou e você conseguiu acertar essa direção. Beleza? Bom, agora, qual que é a vantagem de operar dessa forma aqui, curto? É que se caso ele te estopa, ele te permite entrar de novo. Então você estoparia e já fica pronto para entrar de novo. Então, stop curtos, eles vão te gerar, tá, mais stops ao longo do tempo, estatisticamente dizendo, mas você tem mais chance de reentrada novamente naquele determinado sinal, beleza? Bom, depois disso, a outra opção seria você ter um stop
aqui nesse swing, ou seja, nesse movimento anterior ao último movimento. Ou seja, em vez de você colocar o teu stop aqui, o teu stop ficaria aqui acima do último movimento. Qual que é a vantagem disso acontecer? É que você tem um espaço maior para que o preço possa trabalhar e, então nesse caso, por exemplo, aqui do dia de hoje, né, vamos colocar aqui, rompimento, vamos supor que você entrou aqui, ele foi isso aqui, mas você não liquidou sua operação, ou seja, você queria ganhar mais, o seu alvo estava aqui, por exemplo, né? Ele volta, se o seu stop está aqui, ele teria pego o seu stop, se o seu stop está aqui, ele não teria pego o seu stop e teria ido lá no teu alvo, por exemplo. Então são movimentos assim que vão acontecer, tá? Porque o mercado não é engessado. Né? Muita teoria, teoria de Elliott, são 5 ondas, essa aqui é a quinta, essa aqui é a quarta, mas a verdade é que tudo isso é subjetivo, essa questão de ondas. Talvez você esteja contando uma onda, mas se você coloca um zoom, tem diversas ondas dentro dela. Né? Então, se fica muito subjetivo você querer determinar qual que é aquela onda lá. Então, Elliott funciona muito bem. Depois que o gráfico já está pronto, você tem muitos argumentos para justificar qual Elliott, qual que é a onda de Elliott, né? Se é a 1, se é a 2, se é a 3, se é a 4, se é a 5, enfim. Tá? Então, mas na prática é isso que acontece. Tá? Se nós formos olhar, por exemplo, a teoria até de Charles Henry Dow, por exemplo, nós teríamos aqui falando que quando o mercado supera esse topo aqui, tá? Teria uma reversão de tendência, o mercado teria que fazer isso aqui. Né? Mas não, ele decidiu cair de novo. E o que determina o mercado é uma coisa só, é a oferta e a demanda. E é isso que vai determinar, e é isso que vai jogar o preço para um lado. Tá? Não é teorias prontas que existem por aí, beleza? Bom, então nós falamos da primeira modalidade do stop, que seria no último movimento aqui, no penúltimo movimento, que seria a segunda oportunidade, e a terceira oportunidade de você colocar o seu stop, que é o que os grandes players trabalham. Então existe toda uma analogia de direcionamento de preço, aonde que vão colocar as estatísticas a favor. Então nós vamos entrar vendido. Pronto. Aonde que de fato, tá? Aonde que de fato todo o contexto que nós analisamos, porque 70% da tomada de decisão é contextual, aonde que muda o contexto, aonde que é a virada de chave que não faz mais sentido manter naquela direção. Seria acima, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Para quem utiliza, vamos pegar aqui, ó, a VWAP, por exemplo, né? Quem usa VWAP, por exemplo. Então, qual que seria o ponto aqui? Vamos colocar dentro de VWAP um ponto mais objetivo. Deixa eu minimizar isso aqui. Fica mais fácil para poder mostrar o gráfico. Ó. Então, por exemplo, vamos supor que nós tivéssemos vendido aqui, nessa região. Tá? E aí você tem aqui, né, a VWAP passando aqui, que seria um ótimo ponto de proteção. Você tem o primeiro desvio da banda, o segundo desvio da banda e o terceiro desvio da banda de VWAP. Então eu vou trabalhar, por exemplo, lá no terceiro desvio da banda de VWAP. Tá? Seria uma possibilidade. Nesse caso aqui, a terceira banda de VWAP coincidiu com seria o stop 2, né? Que seria a segunda forma. Então, beleza. Mas em outras ocasiões, se a gente passar o gráfico aqui para frente, por exemplo, não vai acontecer dessa forma. Né? Então, vamos supor que aqui te deu uma oportunidade de compra nesse ponto. Seu stop estaria aqui, o primeiro stop. O segundo stop estaria nesse fundo mais baixo. E o teu terceiro stop, que você poderia aceitar, seria lá, por exemplo, abaixo aqui da segunda banda de VWAP ou da terceira banda de VWAP, por exemplo. Né? Ou seja, um espaço maior para que você, de fato, né, dê espaço para o mercado, se você estiver dentro do contexto certo, porque o que manda no mercado é o contexto, não é o time da entrada, e sim o contexto. Porque se o contexto estiver certo, mesmo que você errou a tua entrada aqui, o mercado decidiu voltar, buscar liquidez aqui, para depois ir na tua direção. Ou ele decidiu vir aqui, testar a VWAP aqui e depois ir na tua direção. Mas contextualmente aqui falando, você sabia que o mercado tenderia a fazer isso. Agora, o que vale ressaltar? Que é muito importante. Muita gente vai falar, mas o stop aqui, se eu colocar o stop aqui, ele é um stop muito caro. Aqui eu coloco aqui porque ele é pequeno. Mas se eu colocar aqui, ele fica muito caro e aqui é impossível para mim, que tem pouco capital. Tá? Aí é onde que entra o ajuste da sua mão, o ajuste de contratos. Né? Ou seja, se você vai entrar aqui e você deseja, por exemplo, perder, vamos colocar aqui um fator hipotético, R$300, por exemplo. A quantidade de contratos que você escolher aqui para entrar é que vai escolher de acordo com o tamanho do seu stop. Você vai escolher de acordo com o tamanho do seu stop. Então, se você vai colocar o seu stop aqui, tá? Vai ser X contratos. Se você vai colocar o seu stop aqui, vai ser Y contratos. E se você quer colocar aqui, vai ser Z contratos. Mas independente de onde quer que atinja, se é aqui, se é aqui ou se é aqui, o seu stop vai ser, por exemplo, de R$300, que é o que você determinou lá, por exemplo. Independente se ele foi aqui, se ele foi aqui, se ele foi aqui. Porque você fez o dimensionamento, né, e a gestão do valor financeiro dividido pela quantidade de pontos que existe em cada ponto de stop e pela quantidade de contratos que representa aquele valor de pontos, tá certo? Então, não existe o stop caro, existe o stop alongado, mas que você, com o seu gerenciamento, você consegue
colocar que se esse stop aqui vai ser de 0,5%, o daqui também vai ser 0,5%, o daqui vai ser 0,5% sobre o seu capital, por exemplo. 1%, 2%, aí vai da tua gestão. Então, pessoal, entenda de uma vez por todas. Não existe uma fórmula mágica, não existe algo milagroso. Se alguém falar para você que aqui é o ponto exato de você colocar o seu stop, tá mentindo para você. Não existe ponto exato. Tá? O mercado ele é dinâmico, ele é mutável e cada hora ele vai estar num ponto. Então não existe isso. Aprenda de uma vez por todas. O que você tem que aprender é fazer gestão, fazer cálculo, aprender a calcular o tamanho da sua mão para que você possa sobreviver e realmente conseguir pagar suas contas no final do mês. Tem uma frase que eu falo muito e eu adoro ela para usar como um mantra para você, que a sua função não é prever futuro, é apenas você seguir o seu gerenciamento. Tá? Então a sua missão não é prever futuro, é apenas seguir o seu gerenciamento do teu trade. Beleza? Bom, essa técnica aí está aqui no meu livro, Trade Além do Setup. Tá aí o link abaixo do vídeo, caso você queira adquirir uma cópia. Nos vemos até o próximo vídeo, com mais conteúdo para você. Um abraço, Thiago Rabelo aqui e até mais.